Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, fora Sérgio Moro e todos esses fascistas que estão aí saqueando o Brasil e seus cúmplices, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição e resistência aos fascistas todos os dias. E a guerra de 2022 já começou, eles já começaram a perseguição, então é importante mais inscritos para a gente ter mais alcance. Agora vamos falar sobre Sérgio Moro e seu livro. Sérgio Moro lançou um livro essa semana, e antes dele lançar o livro, todos os seus porta-vozes na grande mídia, vamos lembrar que o Sérgio Moro tem vários porta-vozes, Helena Cantanhede, Vera Magalhães, Merval Pereira, enfim, no Globo News tem vários, tem na Veja, tem no Estadão, enfim, são esse pessoal que quer eleger o Sérgio Moro, não porque gostam dele, até gostam, mas porque seus patrões mandam e lucram bilhões com o Sérgio Moro, porque ele tem um projeto neoliberal, um projeto para acabar de vez com a soberania do Brasil. Pois bem, a grande mídia falou muito do livro do Sérgio Moro e tudo mais, que ele vai lançar uma autobiografia, quer dizer, a biografia do juiz ladrão escrita pelo próprio juiz ladrão. E aí, saiu um dia antes do lançamento do livro do Moro, que no livro dele teria uma grande bomba contra o Bolsonaro, seriam várias matérias, várias histórias sobre crimes que o Bolsonaro cometeu. Ali eu já percebi uma coisa, eu falei, ou isso é fake news, ou o Sérgio Moro vai confessar crimes no seu livro. Por quê? Porque se ele, como ministro da Justiça, viu crimes do Bolsonaro e ele sabia, então ele cometeu crime de prevaricação. O que é prevaricação? É quando um agente público, e aí o agente público pode ser um ministro, pode ser um presidente, pode ser um procurador, um juiz, qualquer agente público. Ele vê um crime sendo cometido, ele é obrigado a denunciar. Se ele não denuncia, ele está cometendo crime de prevaricação. Ok. Esse anúncio foi feito, mas para bombar o livro do Sérgio Moro, para ver se conseguia muitas vendas, para promover sua candidatura, porque o lançamento dessa autobiografia está na cara que é apenas para promover a candidatura do juiz ladrão, mais para isso do que para realmente promover alguma bomba. E saiu o livro e sabe um balão vazio cheio de nada? É isso, era um balão vazio cheio de nada. Mas o Moro realmente confessou alguns crimes. Entre eles, ele confessou que em determinados momentos ele mais ou menos havia uma troca, não apalavrada, mas de que se ele agradasse o Bolsonaro, ele ganharia a tão sonhada vaga no STF. O Moro queria ser ministro do STF. Imagina essa desgraça como ministro do STF. Então ele confessa ali que realmente ele queria ser ministro do STF. Ele também fala que ele foi convidado ao governo Bolsonaro alguns dias antes do segundo turno. Só que isso é mentira, o Moro mente ali. Por quê? Porque um pouco antes do primeiro turno, o Paulo Guedes já tinha dado uma entrevista falando que o Moro seria ministro do Bolsonaro. O Mourão, que é muito amigo do general Santos Cruz, que é muito amigo do Moro, inclusive eu falei aqui num vídeo anteontem, eu falei, o Mourão traiu o Bolsonaro. Não que seja uma traição, porque o Bolsonaro não gosta do Mourão, mas por ser vice, ele traiu o Bolsonaro e ele quer ser vice do Sérgio Moro. Imagina o Mourão, primeiro vice de um fascista, aí ele pula do barco para outro fascista, que é o Sérgio Moro. Ele quer ser vice do Sérgio Moro, ele está conversando com o general Santos Cruz, que estava cotado para ser vice do Moro, mas talvez queira sair para senador. E aí, os dois estavam conversando e o Mourão falou, eu posso ser vice do Moro, e o general Santos Cruz vê o Mourão como vice perfeito para o Sérgio Moro. Quer dizer, uma candidatura de um ex-ministro do Bolsonaro que tem como vice o vice-presidente do Bolsonaro e coordenador de campanha um general que também era ministro do Bolsonaro. Três fascistas. Vamos lembrar que o Mourão é aquele que falava em autogolpe depois de que o Bolsonaro fosse eleito. Foi o Mourão que falou de autogolpe. O general Santos Cruz defendia o excludente de ilicitude, que ia fazer com que policiais pudessem matar pessoas. Vamos supor, se um dia eu, Thiago, sou abordado pela polícia e o excludente de ilicitude fosse aprovado, o policial podia simplesmente falar, pô, esse é o Thiago, eu não gosto dele. Pá, dá um tiro na minha cabeça e falar, não, eu estava sob forte emoção. O policial não ia nem ser investigado. Só para que você entenda o que era o excludente de ilicitude. Era a licença para matar mesmo. Isso foi muito empurrado para que o Congresso aprovasse pelo Sérgio Moro. O Congresso não aprovou, felizmente. Veja bem, é uma lei fascista, coisa de ditadura mesmo, das piores ditaduras. Ditadura árabe, nem na ditadura lá da Hungria e da Polônia isso existe, só para que você tenha ideia. Tá, aí o Sérgio Moro disse que ele foi convidado poucos dias antes do segundo turno. Já seria um crime, porque foi poucos dias antes do segundo turno que o Sérgio Moro, ele como juiz da Lava Jato, ele tirou o sigilo, levantou o sigilo, é o termo jurídico correto, mas enfim, ele tornou pública a delação do Palocci. O Palocci fez uma delação contra o Lula. Vamos lembrar que o Palocci depois ele foi coagido a delatar o Lula mesmo sem ter prova nenhuma. E depois o Palocci ganhou 30 milhões de reais de dinheiro roubado, ele ganhou.
só para delatar o Lula, mesmo sem prova nenhuma, e mesmo a delação dele não dando em nada. Quer dizer, ele ganhou uma... Eu te falo, por 30 milhões você delatava alguém? Eu acho que por 30 milhões, 99% dos brasileiros delatava até a mãe, se precisasse. Aí o Palocci, ainda mais o Palocci estando preso fazer um bom tempo, ó, você vai solto e ainda ganha 30 milhões. Quer ou não quer? Tá. Depois, a Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro e o Dallagnol em conversas, eles sabiam que aquela delação não tinha provas, que era uma delação muito fraca. Tem até uma frase do Dallagnol que ele fala, a delação é muito fraca. Por quê? Porque para delatar, eu falo, ó, fulano cometeu crime, mas tem que mostrar a prova do crime. Não adianta, senão eu, Thiago, chego lá numa delegacia e falo, olha, eu vi o Sérgio Moro cometendo crime, o Sérgio Moro matou ali, ó, 2 pessoas. Eu não tenho prova nenhuma, não tem as pessoas desaparecidas ou mortas, não tem corpos, o Sérgio Moro nem esteve aqui na cidade, é uma delação sem provas. Mas, para Lava Jato, o que importava era delatar o Lula, provas não interessavam. E aí, o Sérgio Moro tornou essa delação pública sabendo que não tinha provas. Para quê? Para que a candidatura do Haddad sofresse uma bomba. E realmente, 2 dias depois do Sérgio Moro levantar o sigilo daquilo, o Bolsonaro subiu nas pesquisas e o Haddad, que estava subindo, o Haddad vinha a subir, ele começou com 2, 3%, estratégia erradíssima do PT de deixar a candidatura do Lula, mesmo sabendo que ele não poderia ser candidato até o último momento. Aí o Haddad não se tornou famoso no Brasil inteiro, mas águas passadas. O Haddad começou com 3%, começou a subir, chegou lá para os 30%. Sérgio Moro, soltou essa delação sem provas. Estagnou o Haddad, ele parou de subir. Graças ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele confessa ali no livro que ele ajudou o Bolsonaro a se eleger e ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio de ser ministro do Bolsonaro e que ele esperava, em troca, ser ministro do STF. Tá aí o crime. O juiz, como um agente público, pago com meu dinheiro e com o seu dinheiro, que ele era juiz federal. Juiz estadual é pago com os impostos estaduais. Juiz federal é pago com os impostos federais, ou seja, com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. A não ser que você não more no Brasil e não tenha nenhum ganho no Brasil, então não é com o seu dinheiro. Mas, com o dinheiro dos brasileiros, o Sérgio Moro fez o quê? Ele fez uma atitude política, tomou uma atitude política e pensando em si mesmo, porque ele pensava em ser primeiro ministro da Justiça e depois, em 2019, quando se aposentasse, em 2020, quando se aposentasse o Celso de Mello, que ele se tornaria ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí é uma mamata para a vida inteira, porque você pega um juiz ladrão, você pega um cara que é corrupto, um cara que é bandido, e você põe ele no Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar até os 75 anos de idade, quando a aposentadoria dele for compulsória, aos 75 anos, ele vai ficar lá roubando, ele vai ficar fazendo negociata, você paga tanto aqui pro advogado, que é o que ele fazia na Lava Jato. Você paga tanto aqui pro advogado que é sócio da minha esposa, e aí eu te dou uma decisão favorável. Ele fazia exatamente isso na Lava Jato e tem a denúncia do Tacla Duran. Vamos lembrar de novo da denúncia do Tacla Duran, que não está na autobiografia do Moro. Ele não usa as palavras Tacla e Duran, não são palavras, é o nome dele, não usa, ele não cita o Tacla Duran, a denúncia do Tacla Duran, e ele mostrou as mensagens direto do WhatsApp dele, não era print screen não, mostrou, ele abriu o aplicativo WhatsApp e mostrou as mensagens, ao vivo, numa sessão da TV Câmara, ele mostrou isso, dizendo o quê? Que ele tinha uma mensagem com o padrinho de casamento do Moro, que é sócio da esposa do Moro e sócio de um outro advogado, e que ele dizia, olha, você, Tacla Duran, você tá preso, você vai pagar 15 milhões de dólares em multas, você será preso, vai pagar 15 milhões de dólares em multas pelo dinheiro que você roubou. O Tacla Duran foi inocentado, viu? Imagina, um cara inocente. Você vai pagar 15 milhões de dólares em multa, mas, se você contratar o advogado era Marlos Arnes, sócio da esposa do Sérgio Moro. Se você contratar o advogado que é sócio da esposa do Sérgio Moro, você paga 5 milhões de dólares para o advogado, a gente perdoa a sua multa, a gente perdoa parte da sua multa. No final, o Tacla Duran tem que pagar 5 milhões de dólares para o advogado, 5 milhões de dólares de multa e 5 milhões vai ficar para ele. Ou seja, em vez de você perder 15 milhões, você vai perder apenas 10 e vai ficar com 5 para você. Você aceita ou não, Tacla Duran? A propósito, o acordo é avalizado pelo DD. Vai ser um acordo de delação premiada que você vai fazer. Quer ou não quer? Dedê, só tem um Dedê na Lava Jato. E o nome dele é Deltan e o sobrenome, comenta aí qual é o sobrenome dele. É o único Dedê da Lava Jato, o pessoal com as iniciais Dedê. Esse era o acordo. Agora imagina o Moro como ministro do STF. Aí no livro dele, ele fala pior parte é quando ele fala da demissão dele. Ele fala que o Bolsonaro queria demitir o Valeixo era o diretor-geral, chefe da Polícia Federal, indicado pelo Moro. Ele queria demitir o Valeixo porque o Valeixo se recusou
a trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro havia delegados da Polícia Federal que estavam indo para cima do Flávio Bolsonaro. E aí o Bolsonaro queria trocar o superintendente da PF, porque aí ele poderia fazer trocas nos delegados. Ele podia primeiro coagir os delegados a pararem de investigar o Flávio, mudar rumos de investigações, e os delegados que não se submetessem a isso, ele transfere para outro lugar. Ó, você tá aqui delegado no Rio de Janeiro, ó, legal, mora em Copacabana, tá ganhando bem, né? 15 mil por mês, ô! Vai transferido lá pro Acre, babaca. Não quer? Você não quer parar de investigar o Flávio? Vai lá pro Acre agora, vai lá ganhar 15 mil, 20, 30 mil no Acre. É isso que o governo Bolsonaro faz. Eu vou mostrar agora o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro numa cidade lá na Paraíba, cidade de Pedro Regis, na Paraíba. Ó. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa invasão. Bolsonaro é